Logo que eu fui fazer o storytelling, eu me arrependi do título. Porque eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou falar disso tudo em 15 minutos? A hora que eu vi esse monte de palavra, eu falei, tá bom, vai ser fácil, né? Em 15 minutos eu tenho que falar de tudo isso. Gente, assim, primeiro, boa tarde. Muito feliz, né, de falar depois dessas duas falas lindas de vocês. Parabéns mesmo. A gente sabe o que é a gestão da escola, né? O que é esse desafio aí diário. E quando eu olhei para isso, eu falei assim, meu Deus, do que exatamente eu preciso falar quando eu chegar lá? Qual é o ponto? Que é o ponto em que a gente precisa pensar essa urgência de inovação, toda hora inovação, vamos inovar na escola, vamos inovar aqui. E, na verdade, o importante é a gente falar disso aqui. Como é que a gente ressignifica o modelo de gestão, pensando em quê? Em desenvolvimento humano. Porque foi o que ela falou, né? Ali, quando ela põe a última foto, ela fala, a inovação ela é feita por pessoas. Inovação não quer dizer tecnologia. Isso é uma coisa que hoje eu tenho muito clara na minha cabeça, né? E como é que a gente explica isso? Como é que a gente explica quando a gente está falando dessas pessoas que constituem essa gestão da escola? Então, o grande desafio da gente, ele tem que ser um desafio acompanhado de pessoas que topem esse desafio. Essa é a Lugama, minha melhor amiga, minha articuladora pedagógica. Foi embora do Rio de Janeiro para São Paulo, atrás de mim, para topar esse desafio. E, junto com isso, a gente foi encontrando um monte de gente no caminho que queria topar esse desafio com a gente. E essa galera que estuda pra caramba, isso era um domingo, a gente estava fazendo MBA de gestão empresarial. Essa é a Carol, articuladora relacional da escola. Como é que a gente pega essa gente toda e transforma num líder capaz de dar conta de processos de inovação dentro do ambiente escolar? Pelo mundo, a gente vai andando, vai encontrando essas pessoas e monta essa equipe. Essa é a equipe de gestores do Colégio Elvira Brandão. E a gente começa, tá? Vamos lá. O que aconteceu aqui? Pulou tudo, gente. Desculpa. Eu juro que eu não apertei isso, não. Nope. Foi muito para frente. Ó. Tecnologia. A gente viu como é que é inovação na tecnologia? O que a gente começou? A gente fala muito na escola. Tem uma matriz de competência que é da BNCC. Tem uma matriz de competência que é do Enem. Quais são as competências que esse professor tem que ter? E a gente, gestor, passa o tempo todo cuidando do professor, da família, do estudante, do professor, da família. E a gente? Quem olha para a gente? Quem entra na nossa sala e fala assim, nossa, eu estou tão preocupada com você, quais são as competências que você tem que desenvolver para dar conta de um processo de inovação dentro da sua escola? Nunca ninguém me perguntou isso. Mas a gente tem que ter... Ó, esse negócio está passando sozinho, eu não apertei, não. Olha. Atrás? Ele aperta atrás também. Entendi. Tá bom. Tá. Aí, o que a gente pensa? Como foi dito aqui, a primeira pessoa que precisa estudar na escola é o próprio gestor. A gente fez formação de facilitação lá no Elvira. O Elvira é uma escola de 115 anos que está passando por um processo de inovação. Quem foi fazer a formação de facilitação, que era a metodologia de sala de aula? Os gestores. A primeira turma tinha metade da equipe gestora, metade dos professores. A segunda turma, outra metade da equipe gestora, outra metade de professor. Todos esses gestores têm formação em Leader Coach. Mas isso aí basta para a gente desenvolver um processo de inovação? Todo mundo desenvolveu competência, eu faço lá, conversa coach com todo mundo, tem matriz de competência, quinzenal, a gente senta, quais são as competências que você tem que desenvolver, não tem, facilitação, liderança, mas não basta isso para um processo de inovação. O que muda quando uma equipe gestora consegue ter todas essas competências? Muda o modelo de gestão.
E aí a gente olha para a escola e tem esse desenho de organograma. Esse é o desenho do organograma do Elvira. O centro do organograma é o estudante. A gente não tem coordenação, a gente não tem supervisão, a gente também não tem inspetor e também não toca sinal na escola. E o centro do organograma é o estudante. Então, esse organograma ele se movimenta a partir da demanda. E todo mundo que está ali se ajuda, seja a demanda festa junina, seja a campanha de matrícula, seja a implementação da cultura maker, qualquer demanda, todo mundo trabalha junto, e aí a gente monta um organograma que é isso. Esse foi o Ideia Tom que a gente fez agora, de formação, onde os estudantes fizeram o primeiro pitch do Ideia Tom. E a gente vai pegando essas palavras todas e se pergunta por quê. Por que a gente faz o que a gente faz, né? Muitos devem conhecer o Círculo Dourado aí, né? E as perguntas dos porquês da escola são assim: por que a escola tem que inovar? Por que a escola tem que inovar nesse contexto de mundo? Por que o estudante usa uniforme? Eu queria matar a minha diretora anterior, quando eu era coordenadora, porque ela fazia eu ficar brigando com os meninos na catraca, porque eles não estavam com o casaco certo. Quando eu tinha que ter qualquer conversa com os meninos, eles não queriam nem olhar para a minha cara, porque eu já tinha brigado com eles a semana toda por causa do casaco. Precisa usar uniforme? Isso muda o processo de aprendizagem do menino? Ele estudando assim, ele aprende menos do que ele estudando de uniforme? Por que a gente usa uniforme? Por que eles sentam enfileirados? Quando a gente pretende inovar, a primeira coisa que a gente tem que perguntar são os porquês. Por quê? Por que o cara está enfileirado? Por que ele usa uniforme? Por que a escola funciona? Por que o professor está na frente e o estudante está sentado ali? Por que o estudante não pode estar lá na frente explicando por que projetos no Elvira Brandão e o professor está sentado aqui ouvindo o porquê deles? Por que existe sala de direção? Por que a gente não trabalha assim? Essa é a minha sala. Estou sentada lá no cantinho. Do meu lado é a secretária escolar. Aqui na frente são as meninas do relacionamento, do Contas. Aí, quando eu quero fazer alguma reunião, eu vou para ali. Tem 4 salas de coworking na escola. No mínimo, melhora a comunicação quando você faz isso. Porque uma pergunta que a pessoa faria para você na sua sala e só ela ouviria a resposta, no meu caso, mais 17 escutam, porque está todo mundo sentado junto ali. O mínimo que melhora é a comunicação, fora as relações, tudo isso. Por que toca sinal na escola? A gente não quer desenvolver autonomia no estudante? Ele tem que saber a hora que ele tem que entrar na sala dele. Essa responsabilidade é dele, não é nossa, nem do sinal, nem do inspetor. Eu não desenvolvo autonomia em ninguém que não sabe que a responsabilidade dele de entrar na sala é naquele horário. E por que a escola precisa inovar? Aí a gente ouviu falar tudo isso aqui hoje, né? Um monte de gente falou, aí a gente fala, tem tanto tempo que isso acontece, o novo ensino médio, agora a nova BNCC, agora não sei o quê. Olha a data disso, gente. 95 já tinha artigo, 91 já tinha artigo publicado sobre isso. Deu vontade de chorar, não dá? A gente está em 2020. O negócio era de 95, a gente já sabe que a gente precisa fazer esse negócio. Todo mundo já sabe. Mas como? O porquê a gente precisa se perguntar. Antes da gente mudar qualquer coisa na nossa escola, a gente tem que perguntar por que a gente vai mudar. A gente não muda o que é identitário. A gente muda só o que precisa ser mudado. O que é identitário é a nossa fortaleza. Aí a gente desenvolve o modelo de gestão, aí a gente muda o organograma, vamos para a formação dos professores. Aí eu tenho uma equipe hoje de 14 gestores, sejam eles do lab criativo, do relacionamento ou da gestão pedagógica, que tem as mesmas competências e as mesmas formações. A minha gestora do lab criativo faz desenvolvimento do meu professor do ensino médio. A minha gestora do relacionamento desenvolve o professor da educação infantil. E aí a minha coordenadora pedagógica, que não existe, mas se existisse ela se chamaria assim, não fica com 17 pessoas, enquanto o outro fica com nenhum. Você muda a proposta de formação da escola. Todos os gestores são responsáveis. E a gente tem os fractais internos.
é a nossa rede de formação. Começou assim. Nesses fractais, ele foi construído de maneira co-criada. 49 pessoas da escola desenharam a matriz do educador. O educador do Elvira tem que ter essa competência. Só que quando aquelas pessoas construíram aquilo, a Lucielena e o Zé Maurício, que ajudaram, uma de geografia e outra de ciências, falaram assim, sistematização de registro de sala de aula eu sei fazer, eu posso dar esse fractal. Aí, a Amanda e a Nani, que são estudantes de estudos literários, elas cuidam da identidade literária da escola, falaram, a norma culta da língua portuguesa, eu posso dar esse fractal. E aí a escola se tornou uma escola capaz de aprender e de ensinar com ela mesma. Então, ao mesmo tempo, às segundas-feiras, eu tenho 6 fractais que acontecem ao mesmo tempo e o professor pode escolher aquele que ele precisa fazer, independente dele ser da educação infantil ou do ensino médio. E esses fractais são dados por mim, pela Lugama, mas também pelos educadores. E ontem a gente inaugurou uma outra coisa. Tinham 2 estudantes dando fractal. Um sobre cultura Marvel, para ver se os professores entendem esse universo deles, e o outro sobre RPG. E aí as escolas vão lá no Elvira. O Elvira é uma escola muito aberta. Ano passado a gente recebeu 92 escolas lá. Então, a gente já tem um grupo de estudantes que recebe. Aí tem escola de Salvador que vai lá, passa 3 dias lá dentro. Escola do Rio que vai lá, passa 1 semana. E aí os meninos já estão super acostumados com isso acontecendo. Aí as escolas falaram, a gente pode participar dos fractais? Aí eu falei, meu Deus, calma aí, a gente não tinha pensado nisso. E aí a gente agora tem fractais externos. Gente, assim, não sei se eu sobrevivo esse ano, mas esses estão rodando, já aconteceram alguns, vão acontecer outros. Por quê? Porque a fortaleza disso tudo é a gente criar uma rede de aprendizagem. Sabe o que é mais legal disso? É ter outras escolas dentro do Elvira. Hoje nós somos 23 escolas no Fractal. A gente vai fazer o nosso primeiro grupo de estudo, sabe sobre o quê? Fundamental 2, que é o nó para todo mundo. Não dá mais para eu reclamar das crianças do 7º ano. Eu preciso achar um jeito de resolver esse problema. Eu, sozinha, nos meus 4 muros, eu não vou resolver nunca. Mas as 12 escolas que querem participar, tem muito mais chance da gente resolver junto. E a gente vai montando essa rede, esse foi o curso de liderança. Mas o que a gente faz com tudo isso, com todas essas escolas? A gente está trabalhando com desenvolvimento humano. A gente tem que tornar a escola esse espaço de convivência, esse espaço de trocas, esse espaço de compartilhamento, de práticas diferenciadas. As crianças precisam se olhar. Se a gente não oportunizar momentos que os nossos professores se olhem, que a gente olhe para a nossa equipe gestora, os meninos nunca vão se olhar dentro da sala. Outro dia eu faço mentoria em 3 escolas, né? Quer dizer, eu replico esse que eu faço no Elvira em 3 escolas. É o meu trabalho do MBA. Aí eu fiz assim, estava todo mundo cansado, a gente tinha feito conversa coach o dia inteiro, todo mundo já tinha chorado naquela sala, porque às vezes choram, né? Aí, 6 horas da tarde, a gente tinha que começar uma oficina sobre Peter Senge de organizações aprendentes. Aí eu olhei para aquelas pessoas e falei, Senhor, vamos lá, gente, levanta. Vamos fazer uma coisa, respira. Escolhe uma pessoa aqui dessa sala e dá um abraço nessa pessoa e deseja para essa pessoa que a gente fique bem até às 9 da noite aqui estudando. Eles não pararam de se abraçar. As pessoas ficaram 5 minutos se abraçando. O negócio terminou num abraço coletivo. A minha sensação é que aqueles educadores, aqueles gestores nunca tinham se abraçado. E se eles não fazem isso com eles, como é que os meninos vão se escutar na sala? E aí a gente pega todas essas palavras e, na verdade, o que a gente tem que pensar é que a gente está trabalhando com gente. E mesmo essa gente toda sozinha nos muros do Elvira Brandão não faria nada sozinha se a gente não tivesse os parceiros maravilhosos que a gente tem de formação, como Nave à Vela, como a Elect na facilitação, como o Prove no desenvolvimento socioemocional, como a Geek no material dos meninos de ensino médio, que agora está indo para o Fundamental 2,
E agora, com essa potência de mais 22 escolas junto com a gente, agora a gente vai muito mais longe. Obrigada.